Olá pessoal, vamos fazer mais um vídeo hoje e o tema de hoje a gente vai dar algumas explicações sobre os punches. Esses são um jogo de punch manual que eu tenho e cada vez a gente tem utilizado mais esses punches para remoção de um tecido para fechamento de alvéolo em caso de preservação de alvéolo, ou mesmo com instalação do implante em áreas de extração e em áreas de mandíbula posterior, onde a gente vai fazer o fechamento. Também tem surgido técnicas, e essas técnicas têm sido aprimoradas para que a gente remova o conjuntivo do palato de uma maneira bastante simples. Então no vídeo de hoje eu vou mostrar a aplicação de alguns punches e algumas suturas para fechamento de alvéolo e para fechamento dessa área de remoção de palato, que elas são muito semelhantes ao diâmetro, né, e a forma de um alvéolo. Então as suturas de fechamento elas podem ser similares. Esse é um jogo de punch numerado, ele tem 4, 5 e 6 milímetros de diâmetro. 4 milímetros é o diâmetro de um implante normalmente, da plataforma de um implante, 3,75, 4,1, alguma coisa semelhante assim, 4,3. E a gente pode usar esses punches para reabertura em casos de mandíbula posterior em que a gente fez o conjuntivo, ou em casos onde esse implante foi colocado e fechado por primeira intenção. 5 milímetros, componentes de diâmetro maior, e 5 e 6 milímetros são interessantes para a gente remover de palato. E existe o de 8, o de 8 eu não tenho ele manual, o de 8 eu tenho apenas ele no modelo de trefina, que é para ser acoplado em motor. Também uma maneira bastante prática de fazer a remoção do palato com punches circulares para adaptação em motor, ou trefinas curtas, também é muito prático para fazer a remoção, conseguindo diâmetros maiores do que 6 milímetros. Eu tenho um espaço de 3 milímetros nesse modelo, é o mesmo modelo que a gente usou para fazer o conjuntivo em um alvéolo, né, um alvéolo de extração, um vídeo que também está no canal. E a gente vai aproveitar essa área de premolares e molar para fazer a simulação desses punches, como se houvesse implantes nessas áreas, ou da mesma maneira se eu for acessar o palato, né, com um punch. Geralmente a gente vai usar punches de diâmetros um pouco maiores, mas o que faz o procedimento bastante simples. Depois a gente vai exemplificar no palato também. Eu vou fazer a sequência aqui nessa área supracrestal para que a gente perceba a ação do punch. Eu vou abrir a região de um premolar, então eu preservo os 2 milímetros de papila. Isso pode ser feito para instalar o implante ou na reabertura de um implante já instalado, onde a gente localiza a posição do implante através de medidas ou guias e você faz o punch até a crista óssea. Ele estando bem afiado é bastante simples, né? Apenas movimentos circulares e a gente chega na crista óssea. Como a crista óssea não é uma superfície plana, a gente pode rodar com o punch, fazendo com que ele toque todas as cristas, e quando eu puxar, eu vou ter já a área incisada. Agora eu posso remover esse tecido, reconfirmando através de um dissector ou de uma cureta Macaus até o periósteo. Reconfirma a incisão circular algumas vezes e já é o suficiente para a gente remover essa linha de tecido. Pode pegar um bisturi e reconfirmar também a área de periósteo conjuntivo, onde ele está muito agarrado ao periósteo. Um bisturi pode ajudar. Opa, estava fora aqui do foco. Então ele está bem firme, está bem aderido. Eu posso pegar uma lâmina 15C, uma lâmina 11 e reconfirmar a área de melhor adesão, de maior adesão. Sai aqui o conjuntivo. Esse conjuntivo, para um alvéolo nessa situação, geralmente é que vai ser descartado, porque ele tem um volume muito pequeno, um diâmetro muito pequeno. Posso tirar com um diâmetro um pouco maior, próximo
região do próximo premolar, eu vou tirar com o de cima. Aqui a gente pode instalar o componente protético nessa posição com uma cirurgia minimamente traumática. Uma maneira simples. Em certas situações você pode trabalhar com um provisório já imediatamente. E o tempo de espera para a confecção de um definitivo, ele pode ser diminuído. 30, 45 dias, trabalhando com esse nível de trauma, você pode fazer a prótese. Então aqui nós vamos fazer uma medida de distanciamento para a região do premolar. Uma sonda periodontal, você mantém a distância aqui de um premolar, pelo menos 2 milímetros de tecido entre um e outro, ideal 3 milímetros, mas depois eu quero usar um punch, um diâmetro um pouco maior, e eu vou fazer a punção da mesma maneira supracrestal, movimentos circulares, até que eu toque a crista óssea. Da mesma maneira que a região anterior, eu tento fazer com que a lâmina do bisturi, do punch, toque toda a crista óssea para soltar o periósteo. O que não soltar, eu tiro depois. Nesse caso, soltou por completo e o material está coletado dentro do punch. Então é simples, com uma sonda periodontal, a gente entra no orifício e remove o material coletado. Esse material já tem um pouco mais de volume. Se vocês quiserem utilizar esse material na vestibular para promover uma bossa, tem que remover o tecido epitelial. Isso é simples, com um bisturi. A gente remove o tecido epitelial. Ele normalmente vai ter 3, 4, 5 milímetros. Você tira o primeiro milímetro, você remove todo o epitélio. Removeu todo o epitélio, esse tecido pode ser utilizado para fazer uma bossa vestibular. Como ele tem um formato cilíndrico, pode ser que não seja muito adequado. Então você pode cortar ele e fazer abrir esse tecido, e ele passa a ter uma forma um pouco maior. Você pode criar uma loja e envelopar esse tecido na vestibular. Isso faz com que você vai ter aqui um pouco mais de tecido na vestibular do teu implante, como uma forma regenerativa. Agora nós vamos fazer com um bisturi de 6 milímetros, um pouco mais atrás. Novamente temos que preservar pelo menos 2 a 3 milímetros de tecido conjuntivo entre o dente e a prótese e o componente protético, e entre os dois implantes. Então a gente coloca o punch mantendo esse distanciamento e faz os movimentos circulares até a crista óssea. Batendo na crista óssea 360 graus da parte ativa do punch. Algumas vezes ele vem no punch, outras vezes ele fica no tecido. Quando ele ficar, a gente confirma com o dissector. E traciona o tecido com a pinça. Se ele ainda estiver preso ao conjuntivo ou ao periósteo, uma lâmina de bisturi, agora é bem mais fácil de visualizar, e eu removo o tecido completo. Esse tecido também tem o epitélio e ele também pode ser usado da mesma maneira. A gente pode remover o epitélio e utilizar esse tecido, que é o que a gente faz no palato quando a gente quer apenas a remoção de tecido do palato para fazer bossas em um implante, em espaços mais reduzidos. É uma maneira bastante simples e prática de tirar. Se você for fazer 2 implantes em mandíbula posterior, onde você tem uma deficiência de tecido conjuntivo, você pode tirar 2 punches e utilizar esse aqui em cada
implante inferior. Uma maneira é fazer o corte dele em quase toda a extensão e abrir, a outra maneira é você fazer um corte central, sem unir os bordos. Você pode fazer um X central, para que você passe aqui. Eu vou abrir ele para cá e aumentar o zoom, para que vocês acompanhem. Vamos ver se a câmera foca bem nessa região, aonde com bisturi eu faço um X sem atingir toda a extensão, né? Apenas uma abertura interna nesse conjuntivo. E aqui dentro agora eu tenho acesso para passar o meu cicatrizador. Eu posso colocar um cicatrizador, o cone Morse, Gran Morse, os cônicos são muito bons para isso, porque eles são mais finos, e você deixa esse tecido no entorno do cicatrizador, aproxima e cobre e faz um fechamento cobrindo todo esse tecido, onde você vai ganhar essa espessura de tecido conjuntivo, melhorando a quantidade e melhorando a qualidade do selamento em torno dos seus implantes, em áreas com pouca quantidade de mucosa mastigatória. E aqui eu tenho, vamos diminuir um pouco o zoom, as áreas de alvéolo. Vou diminuir um pouco mais para acertar. Expostas. Se eu colocar os cicatrizadores ou os componentes protéticos nesse momento, eu não preciso nem de fazer sutura, porque esse acesso é um acesso minimamente invasivo. Mas nós vamos aproveitar esse vídeo para mostrar algumas suturas quando a gente pretende fazer o fechamento. Vamos usar um fio de sutura, nesse caso é um nylon preto. A gente tem usado esse fio da Tex Suture, que está com uma qualidade excelente, tanto o nylon preto quanto o nylon azul. É uma agulha realmente espetacular e o resultado tem sido muito bom. Nos nossos recobrimentos radiculares, cirurgias um pouco mais delicadas, esse fio tem nos atendido muito bem. Aqui nós temos uma agulha 3/8, né? A agulha tem 15 milímetros, 1,5 cm, 45 centímetros de fio. E a gente pega a agulha, solta o fio. Aquela mesma técnica já mostrada em vídeos anteriores. Entre o segundo e o terceiro terço, a gente prende a agulha e vamos fazer algumas simulações. Nesse primeiro, como ele é um alvéolo bem pequeno, eu vou imaginar que eu esteja no palato, ou mesmo em alguma situação em que eu queira fazer um fechamento, e essa técnica pode ser usada para alvéolos de extração, onde eu fiz a remoção de um dente e agora eu quero fazer o fechamento. Vamos fazer o colchoeiro com aquela laçada modificada. Então a gente entra na parte mesial, sempre acatando 2 milímetros de cada lado, para manter a regularidade. Como será um colchoeiro? Eu empurro, empurro, empurro. Quando ela sair o primeiro terço, eu pego na base, completo o giro. Eu vou voltar de palatino, mantendo aqueles 2 milímetros de cada lado também. Então, pego 2 milímetros, 2 milímetros, 2 milímetros. Eu estou falando em 2 milímetros porque esse punch foi o de 4. Como ela é uma agulha 3/8, eu consigo entrar e sair junto. Entrei e saí paralelo, entrada paralela à saída, entrada, a saída paralela à entrada. Empurro, 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 até sair pelo menos um terço, pego na base, preservando a ponta da agulha. Como eu quero fazer a laçada, agora eu vou entrar aqui por baixo e vou pegar o fio, passar o fio embaixo da alça. Com isso eu consigo trazer os dois e fazer com que o meu conjuntivo aproxime na parte inferior e o epitélio se aproxime na parte superior. Faço o nó. Se eu quiser puxar ele todo para vestibular, dar um efeito estético aqui no vídeo, eu posso aproximar esse alvéolo, travo o fio na vestibular
Esse é o colchoeiro modificado, o colchoeiro com laçada. O nó está bem apertado agora. Eu fiz o nó do cirurgião, complementei com mais um simples, porque esse modelo de silicone, ele lubrifica um pouco o fio. Ele tem tipo um óleozinho e faz com que o fio corra mais. Está fechado o primeiro alvéolo. Para o segundo alvéolo eu vou fazer o X, que é um ponto clássico de fechamento de alvéolo. Ele pode ser usado no palato também, para você fechar uma remoção de punch. Vamos fazer o X como a gente mostrou naquele vídeo, que deu 100 e poucas mil visualizações. Creio que ajudou bastante alunos e profissionais a tirarem dúvidas. Para eu fazer o X, eu faço como se fosse o ponto simples inicial, que é o padrão de todos. No 3/8 eu consigo entrar e sair na mesma passada. Se fosse meio, eu teria que entrar na vestibular e depois por dentro do alvéolo cirúrgico fazer a nova punção. Como é um ponto X, eu não faço o nó. Se eu fizesse o nó, teria o ponto simples. Eu faço um outro ponto simples e ele vai fazer o X automaticamente. Empurro, empurro, empurro para pegar na base da agulha. E quando eu fizer o nó, ele vai fazer o X na parte superior do alvéolo cirúrgico. No terceiro alvéolo eu vou fazer o X de novo, e eu tenho alguns alunos que me perguntam, que viram em alguns profissionais fazendo de maneira diferente, o ponto X de maneira diferente, mas o resultado é exatamente o mesmo. É quando você cruza, ao invés de fazer dois pontos simples, como eu já mostrei nos outros vídeos, e dar apenas um nó, você pode atravessar já cruzando na parte inferior. Então vamos pegar os 2 milímetros. Se ele ficar muito distante, eu entro e saio. Aqui foi possível pelo tamanho da agulha. Agora eu inverti, eu estou fazendo o mesmo ponto, só que eu não entrei de mesial para mesial, eu entrei de distal para mesial. A diferença é que esse X que está aqui em cima, ele vai ficar na parte inferior do ponto. O resultado vai ser o mesmo. Então agora eu entrei de distal para mesial e agora eu entro de mesial para distal. Vejo se eu consigo fazer a entrada no mesmo plano que a primeira. Consegui. Então eu empurro bastante, pego na base e completo o giro. A diferença do primeiro X é que agora o X está lá dentro. Vou aumentar um pouco o zoom. Vamos deixar a câmera dar um foco. Acho que aumentei demais ali. No primeiro X, o cruzamento dos fios está na parte externa do alvéolo. Quando eu pego já fazendo a inversão de lados, de mesial para distal, o X fica no fundo e em cima ele vai ficar como paralelo. Se eu quiser prender alguma membrana na parte mais próxima ao ósseo, comprimir essa membrana na parte inferior, eu posso fazer esse tipo de inversão. Mas o resultado de aproximação de bordos é muito similar. Ok, os 3 finalizados. Concluindo o vídeo de hoje, eu vou fazer a mesma coisa, porém agora no palato. Como se eu não estivesse fazendo uma reabertura de implantes. Vamos voltar um pouquinho aqui. E sim trabalhando numa outra área, como eu citei o exemplo, se eu estiver trabalhando numa região de mandíbula inferior e eu quero fazer a remoção do conjuntivo apenas como área doadora, coletando tecido para colocar numa outra área. Então não é uma área de reabertura. Eu posso ir no palato, aquela mesma região que seria a metade do canino, até a distal do primeiro molar. Eu não tenho tanto risco de pegar artérias, seria
uma área mais anterior, e caso pega apenas compressão é o suficiente para conter o sangramento. Então eu venho na região até a distal do primeiro molar, mantenho pelo menos 2 milímetros, 2,5 milímetros entre margens gengivais e os dentes, seja em dente ou seja em implante, coloco ele perpendicular à tábua óssea e faço os movimentos circulares. Para a remoção, para um único implante, talvez um bisturi de 6 milímetros me consiga a quantidade de conjuntivo suficiente, mas normalmente o ideal é a gente usar um punch de 8 milímetros. A cicatrização é bastante boa e a gente consegue coletar o tecido aqui. Vai depender da área. Nesse manequim, aqui nessa região, a área está com um pouco conjuntivo. Isso a gente pode fazer uma sondagem antes, né, e prever. Então, se eu tiver que tirar o epitélio aqui, essa espessura é muito pequena. Eu tenho que procurar áreas com espessuras maiores do que essa. Essa eu vou modificar o fundo aqui para vocês verem. É uma espessura muito pequena. Então eu vou ter que acessar outra área. Olha como fica o palato. Muito simples a cicatrização. Vou pegar o bisturi. Se eu trabalhar na área mais anterior, aqui na frente eu usei para remoção da outra técnica. Vou trabalhar na área de canino, aqui entre os premolares, mais próximo ao canino. E aqui eu vou conseguir uma espessura maior. O tempo que a gente gasta e o treinamento que a gente precisa para remover um conjuntivo com punch é quase que nenhum, né? É muito rápido. Então ali dentro ele já veio, está coletado. Agora eu já tenho uma espessura um pouco maior. Olha, aqui está. Então eu vou medir aqui, eu tenho aproximadamente 3 milímetros de espessura. Se eu for colocar esse conjuntivo numa outra área, eu preciso remover o epitélio se eu for trabalhar com esse conjuntivo fechado. Então eu vou trazer ele para cá, aumento um pouquinho o zoom para vocês. A área mais brilhante aqui é a área de epitélio. Então eu vou com o bisturi. Essa lâmina vai perdendo o corte. Esse momento pode ser interessante. Se eu usei a minha lâmina em outro momento, trocar a lâmina, colocar uma lâmina nova e fazer a separação entre o epitélio e o conjuntivo. O epitélio tem que estar íntegro aqui. Eu percebo ele em toda a extensão. Se eu tirar em mais de uma vez e ele partir, não tem problema. Desde que você visualmente use uma magnificação e remova todo o epitélio. Você tem uma quantidade de conjuntivo que ajuda muito em um implante, onde você pode apenas fazer um X no centro, sem contactar os bordos, para você quebrar a tensão desse tecido. E aqui é o suficiente para você passar um cicatrizador. Você pode passar o cicatrizador aqui e depois fazer a sutura. Se você vai fechar esse implante por falta de estabilidade ou porque você está regenerando o osso também, fazendo uma regeneração óssea, você pode colocar um cicatrizador de 2 milímetros, prender ele por aqui, um parafuso de cobertura mais longo, e fazer o fechamento primário, ou prendê-lo com sutura, né? O artigo que eu publiquei recentemente, eu fiz 24 casos, 12 com conjuntivo de punch e 12 com a mucograft, e eu fiz o fechamento primário fechando com sutura, uma sutura simples na vestibular e uma na palatino, depois cobrindo o tecido. É bastante prático para você colocar em regiões posteriores. Eu diminui um pouco o zoom aqui e você consegue manter, sempre ganhar uma quantidade. Essa quantidade de 6 milímetros é pequena, então normalmente o interessante é você trabalhar com punches de diâmetro um pouco maior. 8 eu acho que é o ideal, e essas feridas de palato, elas cicatrizam muito rápido. Se você quer fechar o palato,
você pode usar qualquer uma das suturas que a gente descreveu anteriormente. Você pode usar o X, pode fazer o colchoeiro modificado. Como ela é uma área circular, não teria necessidade de você buscar suspensório em dente ou em implante, né? A gente pode fazer o fechamento direto apenas buscando tecido das áreas vizinhas, né? Então eu posso fazer o X cruzando aqui, e a variação que eu daria para essa técnica do palato é fazer como a gente faz na remoção linear. Você pode entrar aqui na superior e sair na superior numa linha horizontal, que as outras maneiras a gente já fez na supracrestal. E agora eu faço a mesma saída na parte inferior. Aqui eu vim de distal para mesial, aqui eu vou vir de distal para mesial. E quando eu fechar, os fios vão cruzar. É possível você pegar uma membrana de colágeno, usar o punch na membrana de colágeno, colocar um círculo de colágeno aqui no mesmo diâmetro do punch que você removeu, vai fazer com que você tenha uma hemostasia e manter um tecido ali. Porém, esses alvéolos, como eles são circulares e a cicatrização ela vai vir por todos os lados, ele cicatriza muito rápido. O coágulo que forma ali, ele vai ocupar todo o espaço e a cicatrização vai ser bem rápida. O incômodo para o paciente é mínimo. Ok. Vamos cortar aqui e eu mostro o X na região do palato, muito semelhante ao que nós fizemos na região supracrestal. Deixa eu ampliar um pouquinho aqui a imagem, dar um zoom. Exagerei, a câmera vai captar. Eu tenho um X fechando o palato. Nesse momento a gente vai ter um coágulo ali. Esse coágulo a gente aguarda antes de liberar o paciente alguns minutos, 5, 6 minutos, que é o tempo normal. Que não haja sangramento e esse coágulo já faça uma maturação um pouco maior. E a gente vai ter uma estabilidade, uma técnica bastante simples de fazer a remoção do conjuntivo ou a reabertura de implantes. É isso por hoje. Muito obrigado.